Parar de falar intriga. Ó, pronto. Muito boa noite a todos. Depois de uma meia hora de conversê muito saboroso, agora vamos começar o nosso trabalho sério. Ou não tão sério assim, bora bolas. Vamos lá. Nosso amigo Henri Crutzen. A gente está no imaginário simbólico e real. É, hum, Na página 70, é isso mesmo? Nossa, eu nem marquei aqui, olha só. Página 70. E a página 70, ela é do capítulo. Qual que é? Do capítulo 3. O capítulo 3 se intitula, começa com um subtítulo aqui: A natureza é precisamente fruto da cultura. E daí nós vamos entrar, né, entendo numa conceituação bastante lacaniana, imaginário, simbólico e real. A Liz, que é a nossa, acho que a maior representante lacaniana, não está aqui hoje, é uma pena, né? Se ela assistir a gravação, que conste nos autos, que Liz era sempre bom, sempre importante sua presença, ainda mais em momentos de ostentação mais lacaniana, mas a gente vai se virar com o que a gente sabe. Vamos lá. Imaginário simbólico e real. Um outro ponto considerado foi a elaboração dos três registros lacanianos do imaginário, do simbólico e do real. Poderíamos, assim, questionar o que seria o meio ambiente do ponto de vista imaginário. Aqui pensamos nas fantasias e quimeras da bela alma sobre o politicamente correto de um lado e do outro lado, na romantização da natureza, como sendo o bem e o bom de uma certa verdade imanente ao planeta. Já destaco que eu acho que ele falou romantização no sentido mais amplo, mas eu destacaria ainda que realmente, para pensar em imaginário de natureza, o romantismo, a escola cultural, literária, artística, o romantismo foi fundamental para a gente pensar no imaginário de natureza, principalmente se a gente lembrar do mito do bom selvagem, que começa com aquele rapazinho muito famoso que, né, chamado Jean-Jacques Rousseau, né? Aí vamos lá. O meio ambiente enquanto imagem, suporte daquilo que nos dá alguma identidade, um tipo de eu, instância de referência especular para a nossa existência. Aqui aparecem também as qualificações estéticas sobre o meio ambiente enquanto natureza cheia de beleza, de riqueza e de diversidade. Achamos esta sublime e maravilhosa de tirar o fôlego. Sublime é o conceito romântico por excelência, inclusive, né? O grande teórico do sublime na arte é o William Blake, que trabalhava com a ideia de sublime, e eu esqueci agora o outro pensador, o Edmund Burke, um dos grandes definidores, um filósofo inglês. O Marcião, que é filósofo, vai me corrigir se eu falar besteira, se não me engano, é um dos grandes filósofos pensadores do sublime no romantismo. No pré-romantismo, né? Que está um pouco antes. Delimite assim um espaço em termos de totalidade, literalmente uma bola, onde não existe falta e onde as peças se encaixam perfeitamente em seus lugares. A própria palavra ecologia puxa nessa direção, com sua referência etimológica à casa, a oikos grega. Eu estou em dúvida desse símbolo depois do ômega, que é I mesmo, né? Oikos, né, Márcio? Você que manja dos gregos aí, acho que é isso mesmo, né? Ao mesmo. Oikos. É oikos, né? Que é casa e. Acho que vai falar aqui, e é corpo também, né? Koipos, monoico, né? Que é um corpo, dioico, dois corpos, né? Pode ser tanto casa quanto corpo, né? Ao mesmo tempo, casa, família e ambiente habitado. A oikos constitui a unidade básica de uma sociedade. Todavia, a palavra ecologia destaca essa dimensão muito mais como sendo a questão do planeta em si enquanto casa do que unidades suscetíveis de contagem e ou de somação num processo aritmético de um mais um mais um mais um mais n. Acrescentando uma questãozinha aqui, eu acho muito legal essa coisa da ecologia,
porque o radical oikos está presente em duas palavras, né? Muito interessantes e que parecem tão distantes, mas a gente vê que na prática não estão, que é a ecologia e a economia, né? A ecologia é o estudo da casa enquanto planeta, né? Esse oikos é casa-planeta, enquanto a economia é de casa de relações de troca, né? E quando a gente pensa, por exemplo, no que a gente está vendo agora no Sul, a gente vê que ecologia e economia andam sempre juntas e tudo que a gente vem debatendo, a gente vê que não estão nada separadas, muito pelo contrário, né? Nesse registro imaginário, o meio ambiente alimenta e constitui nosso narcisismo através da emergência do nosso eu ambientalista, em luta contra os protagonistas da destruição e da nossa Gaia. Esta vertente oferece também os melhores alicerces para as radicalizações diversas que aparecem, e muito provavelmente suas estatísticas aumentarão, dentro dos meios ativistas das questões do clima, da preservação do meio ambiente, dos animais e da luta contra a poluição e quaisquer ações predatórias que podem causar mais danos à totalidade em perigo. Aqui estamos também no lugar contíguo, com a outra abordagem, materna, dessa questão. As radicalizações deveriam crescer para configurar lutas entre os bons defensores de Gaia e os vilões saqueadores de suas belezas, guerra de trincheiras sobre conflitos ideológicos e econômicos, a vertente imaginária da crise do clima e do meio ambiente aproxima os protagonistas dos dois campos para a cegueira da própria destruição, enquanto os movimentos da complexidade perseguem seus caminhos com eventos que se manifestam de modo tanto macro quanto micro a cada dia. Os roteiros de fim de mundo são tão caros ao cinema hollywoodiano, os roteiros de fim de mundo tão caros ao cinema hollywoodiano encontram aqui também seus lugares, permitindo encenações impressionantes de de cenas de destruições apoiadas sobre tal ou tal trecho de recado alarmista, ou assim julgado de algum fenômeno natural considerado de maneira unilateral, explicando assim a causa de nossos infortúnios. Já sabemos que essas visões apocalípticas são elas mesmas parciais, de não poder, aqui encontramos o impossível do real, sobre o qual voltaremos, enxergar ou apanhar de uma vez só a complexidade sistêmica da situação em que nos encontramos. O mesmo registro aparece nas produções que destacam alternativas ecoambientais como sendo apresentadas de maneira positiva. Muitos comentários e análises, tanto positivos quanto negativos, já foram escritos sobre os filmes Avatar de James Cameron, 2009 2022, que não vamos retomar todo esse debate aqui. Mas uma coisa pode chamar a nossa atenção dentro desse debate, é a apresentação de um cenário. Os filmes são, antes de mais nada, cenários, imagens lindas por si só. O segundo filme, O Caminho da Água, horroroso. Dormi no filme, achei insuportável, achei o filme, né, capricho do primeiro e tal, enfim. Um roteiro nonsense, mas tudo bem, só não resisti, não dá minha opinião. Caminho da Água pode até ser considerado como um documentário imaginário sobre um ecossistema de outro mundo, muito mais do que uma história ou um roteiro contando algumas peregrinações de heróis nesse cenário. A paisagem é a história, sim, né? Isso lembra aquela frase daquele comunicador, como é que é? A forma é a imagem, uma coisa assim, não é? Não, o que que é? A forma é a comunicação. Esqueci agora. Esqueci agora como é que é o dizer, mas é parecido com isso. Mas é isso, a paisagem é a história, a estética de Avatar é o protagonista da narrativa de Avatar, né? As plantas, os animais são os verdadeiros heróis dos filmes e os navis são os protagonistas na medida em que se encaixam de maneira perfeita em tudo, sem falhas e sem destruição do seu meio ambiente. Representam assim um tipo de ideal imaginário, eu ideal para nós, habitantes do planeta Terra, que já perdemos essa dimensão há muito tempo. Mas será que a possuímos alguma vez em nossa história? Eu colocaria assim, mas será que já a possuímos alguma vez em nossa história? Né? Melhoraria essa frase. Ou será que isso constitui mais um mito fundador e retrospectivo daquilo que nunca existiu? Pergunta dolorosa, né? Eu acho que a gente iria para Rousseau para responder isso daqui. A noção de objeto perdido freudiano pode ser interessante aqui, enquanto sempre já perdido
e as figuras da falta, tais como descritas por Lacan, Seminaire 56 e 57, podem também indicar algum rumo para a nossa pesquisa. Os registros podem ser aplicados à dimensão da falta e teríamos a frustração como falta imaginária de um objeto real, a privação como falta real de um objeto simbólico e a castração como falta simbólica de um objeto imaginário. Não vamos aqui desenvolver em detalhes essa abordagem possível, que pode ser modulada a partir das considerações diferenciais das definições do objeto meio ambiente, como imaginário, simbólico ou real. Eu entendo que aqui ele está colocando essa questão da castração de um para o outro tal, se a gente pensar real, simbólico e imaginário, naquela ideia do nó borromiano do Lacan, né? Naqueles três círculos, né, que se conectam, intersecções, formando o nó borromiano. Eu acho que seria um pouco isso, né? O que seria a consideração desse mesmo objeto do ponto de vista simbólico? Aqui estamos na área da linguagem da fala, Lacan 56. A dimensão destacada por Lacan desde o início do seu ensino, através do retorno a Freud, apoiado pela linguística e pela topologia de redes gráficas, tais como a cadeia L, o esquema L e o chamado grafo do desejo. Lacan 66. Funcionando nessa área e lembrando das propostas dialéticas tríplice do seminário RSI, né, Lacan Seminaire 74-75. A abordagem do meio ambiente pelo simbólico destacaria os elementos discretos, os significantes, os cortes possíveis que o assunto pode permitir. Vem-se colocar aqui também as novas nomeações que o assunto traz consigo mesmo. Já vimos a noção de eco-ansiedade de antropoceno e podemos acrescentar outras mais recentes, como a famosa pegada de carbono. A pegada de carbono é uma medida que controla a emissão de carbono equivalente emitida na atmosfera por uma pessoa, atividade, evento, empresa, organização ou governo. Muitas das nossas atividades cotidianas acabam produzindo uma quantidade variável de gases do efeito estufa. Carbono equivalente é um conceito que surgiu para representar todos os gases do efeito estufa em uma única unidade, de modo que viabilizasse o mercado de crédito de carbono. O crédito de carbono corresponde a uma tonelada de CO2. No mercado de carbono, um crédito de carbono é ganho a cada tonelada de CO2 que é absorvida ou que deixa de ser emitida. Cada um dos créditos de carbono pode ser comercializado internacionalmente. Acrescentaria aqui, é quase que uma, se não é mesmo, uma commodity, né? O crédito de carbono. Lembremos, você trouxe aqui aquela ideia da economia e da ecologia, então aqui nós temos um ponto de contato interessante, né, entre ecologia e economia, né? Reduzidas as emissões, um país pode auferir certificados de emissões reduzidas, CERs, que são fornecidos por organismos da Convenção, quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima. Está aqui uma tabelinha, né? Figura 1, escala de pegada de carbono do consumo de carnes, né? Aqui você tem esses daqui são dois tipos de gado, eu não sei qual a diferença entre um e outro. Esse gado produz mais CO2, esse produz menos. Não sei se é o tipo de produção, talvez confinamento, regime produtivo, manejo. O porco produz menos, o peixe produz menos e a ave produz menos ainda, né? Aí aqui a escala de pegada de carbono nos meios de transporte, né? O avião, muito carbono, o carro, menos carbono, o ônibus, menos. Não é o contrário? Enfim, há que se pensar. O trem, menos ainda, e a bicicleta, nada. E você emagrece, né? Eu não ando de bicicleta, percebe-se, né? Os exemplos de pegada de carbono aqui em cima mostram as pegadas de carbono diferenciadas nas áreas do consumo de carne e dos meios de transporte. Podemos enxergar as grandes diferenças dos custos de carbono em função do tipo de carne, aqui, em função do tipo de carne que seria consumida ou do meio de transporte escolhido para os nossos deslocamentos. A noção de ecossistema mais antiga a noção de ecossistema mais antiga já está ocupando um lugar de referência importante nas considerações sobre o meio ambiente, de maneira clássica. Segundo a National Geographic, um ecossistema é um lugar geográfico onde plantas, animais e outros organismos, bem como a meteorologia e as paisagens, trabalham juntos para formar uma bolha de vida. Os ecossistemas contêm partes bióticas e abióticas, ou seja, elementos vivos, como plantas e animais, e elementos não vivos,
como pedras, temperatura ou umidade. Como sistema complexo, cada parte, cada fator de um ecossistema tem influência sobre os outros elementos do sistema. Assim, uma mudança repentina de temperatura terá efeitos sobre a vegetação, os hábitos animais para procurar abrigos, por exemplo. O desaparecimento de alguma espécie terá efeitos ainda mais drásticos sobre o ecossistema, da mesma maneira que a reintrodução de animais desaparecidos de uma região poderá transformar radicalmente todo o ecossistema. Dessa forma, a noção de ecossistema tem qualidades fractais e podemos enxergar acontecimentos ecossistêmicos em pequenos lugares, como piscinas deixadas pelas marés, que podem ter características de similaridade com grandes espaços como um lago, até mesmo o próprio oceano. As piscinas deixadas pelas marés contêm algas. Herbívoros como moluscos comem algas. Herbívoros como moluscos comem algas. Carnívoros como estrela do mar comem moluscos como berbigões ou mexilhões. Essas piscinas dependem das mudanças de nível de águas do oceano. Alguns organismos, como as algas, prosperam no ambiente aquático quando a maré está presente e a piscina cheia. Outros organismos, como o caranguejo eremita, não podem viver debaixo d'água e dependem então das piscinas rasas deixadas quando a maré seca. Dessa maneira, a parte biótica do ecossistema depende de fatores abióticos. Certo. O terceiro registro do real nos leva para considerações diferentes, já que podemos buscar apoio na insistência reiterada de Lacan de considerar este real como impossível. Já vimos que este real se apresenta com a complexidade sistêmica do meio ambiente, seguindo assim a multiplicidade de ângulos de estudos desse objeto. Várias ciências têm ponto de convergência com esse assunto. Ciências da chamada natureza e ou dos seres vivos, como a física, a química, a biologia, a zoologia, a botânica, a geologia, ou as ciências humanas, como a etologia humana, a sociologia, a psicologia, a economia, as ciências políticas, etc. Este real aqui corresponde a esta imensidade de saberes diferentes que nos cercam, sem esquecer que estamos aqui no centro desse vai-vem, às vezes dentro e às vezes fora desse conjunto. Aqui na nota 62, veremos uma outra parte das noções de sistemas dinâmicos não lineares para uma complexidade. E na 64, 63 é um site, né, da National Geographic, 64, teremos de voltar sobre a especificidade do estar dentro e ou fora. Beleza. Mas essa constatação de desdobra, quando consideramos os resultados da situação global em que nos encontramos como espécie humana, mas essa constatação se desdobra quando consideramos os resultados da situação global em que nos encontramos como espécie humana neste século XXI. Podemos continuar nossos debates, nossos congressos e nossas conferências internacionais. Podemos enxergar mais ou menos a situação e entrar singular e coletivamente na ecoansiedade ao ter essa visão angustiante, essa desculpa, singular e coletivamente na ecoansiedade ao ter essa visão angustiante, já assunto identificado nos escritos de Freud, em 27. Podemos também, e é nosso caso aqui mesmo, quando me endereço a você, leitor, escrever artigos ou livros, dissertações de mestrado ou tese de doutorado sobre a urgência ou não da evolução da situação. Podemos acreditar ou não nos gritos de alarmes de cientistas dizendo, por exemplo, que o ponto sem volta será ou era tal ano ou outro. Estamos, todavia, perdidos na enchente de informações que a virtualidade nos traz e sem poder acreditar nas notícias, já que o fenômeno das chamadas fake news invadiram nosso cotidiano, deixando-nos sem recursos para saber da veracidade ou falsidade de uma notícia. Sem recursos? Não seria tão fatalista assim. Mas vamos no raciocínio aqui. Acho que sim, os recursos são difíceis, né? Mas uma certa simplificação, caricaturização, uma certa. Como é que é o nome disso? Uma certa empobrecimento do discurso mesmo, parece. Mas vamos lá. Aqui, um exemplo dessa situação. Em 2016, o famoso ambientalista e jornalista inglês George Monbiot produziu um documentário intitulado Como os Lobos Mudam os Rios, no qual ele mostra que a reintrodução de lobos no famoso parque de Yellowstone, na Califórnia, teve efeito sobre todo o ecossistema da região, até nas características físicas dos rios. O pequeno vídeo de apenas 4 minutos e 41 segundos teve um grande sucesso e foi traduzido em várias línguas ou apresentado com legendas. Ou seja, viralizou no dia 22 de abril de 2018,
Keith Crowley publicou online uma resposta ao vídeo de Monbiot com o título Como os lobos mudam os rios. O vídeo é um mito. Nesse artigo, Crowley acaba com o documentário de Monbiot, identificando vários elementos falsos e criticando a veracidade da teoria das cascatas tróficas. Só um segundinho aqui. Ah, não. É mensagem do Márcio, e o Márcio já está aqui, então não é. Fiquei preocupado aqui. Mensagem do grupo nosso aqui. E o Márcio já está presente, então não tem problema. É, vários elementos falsos criticando a veracidade da teoria das cascatas tróficas. Esse 67, uma cascata trófica. Eu estou indo para a nota já, porque é interessante esse cascata trófica, né? Trófos de alimentação, imagino, né? Trófico, né? Mas é que cascata trófica rima tão bem com catastrófica que parece uma paronomásia. Então aí eu falei, deixa eu ver o que que é isso. Uma cascata trófica pode ser entendida como propagação do efeito de uma perturbação em um determinado nível para os demais níveis de uma cadeia alimentar, de alimentação mesmo. Esse efeito aumenta ou diminui o tamanho das populações. Uma cascata trófica pode ser causada por fatores naturais ou artificiais, como desastres ambientais e interferências humanas. Ou seja, é o que eu imaginava, uma cascata trófica pode ser catastrófica. Beleza, massa, entendi. Sobre a qual o Monbiot se apoiava no seu pequeno filme, apoiando-se alguns estudos feitos por pesquisadores da Universidade do Colorado. Crowley afirma que essa história de mudar os rios é muito mais fantasia do que realidade e que o filme sofreu manipulações mediáticas. Mediáticas ou midiáticas? Mediáticas? Que é um deslize ortográfico? Ou esse mediáticas de mediação? Pensar. Argumenta que os lobos não são como Mobiot está desejando, engenheiros do ecossistema, mas que essa informação foi omitida em favor da mais glamourosa explicação de que os lobos realmente mudaram os rios de Yellowstone. Nosso propósito aqui não é de tomar posição a favor de Monbiot ou Crowley, mas de escolher este exemplo para mostrar como estamos perdidos no meio desses tsunamis de informações sobre qualquer assunto que seja, político, social, cultural ou então ecológico. É só ver como o viés de cada um é articulado para defender seu nicho de atuação socioeconômico no quadro neoliberal global. George Monbiot é sim um ativista ambientalista político e acadêmico inglês, altamente envolvido nessas questões. Publicou vários livros e tem sua coluna no jornal inglês The Guardian. Sendo assim, ele é uma figura altamente mediatizada. Tá parecendo sentido de mídia mesmo, né? E presente nas redes sociais. Keith Crowley, por sua vez, é um historiador e escritor que dedica sua vida à caça. Escreveu vários artigos disponíveis online sobre caça e caçadores. E a crítica ao documentário de Monbiot foi postada no site do NRA, Hunters Leadership Forum, especializado em artigos e estudos sobre caça no mundo inteiro. Isso significa que Crowley que lembra o Aleister Crowley, né? O mesmo jeito de escrever, enfim. Que é o mago, né? Aleister Crowley, que tem até a música do Sabá dedicada a ele e tal, né? Aleister Crowley, né? Aleister Crowley. Eu já fui pro Black Sabbath aqui. Mr. Crowley, já fui longe, né? Associação livre. Isso significa que Crowley é o vilão? Que o propósito dele é defender a caça de predadores? Isso significa que Monbiot é o mocinho que ele luta a favor da defesa do meio ambiente dos ecossistemas? Significa que os argumentos de Crowley estão errados? E o que pensar desse estudo da Universidade do Colorado? Foi financiado por caçadores? Essas perguntas e muitas outras não têm respostas para quem não estudou o assunto com dedicação. Deixa então nossa mente nesse tipo de especial de desamparo que apareceu com o crescimento frenético das fake news. Cada vez que ligamos nossa televisão, nos conectamos às redes sociais. Lembrando que o real existe também, né? Enfim. E o real, neste contexto? Com certeza,
Lacan nunca teria imaginado a situação em que nos encontramos neste século XXI. Os algoritmos são reais, dirigem nossa vida em qualquer coisa que queremos fazer. Comprar alguma coisa online, fazer pagamentos via aplicativos, reservar um hotel ou uma viagem, dando entrada, suponho, para algum processo administrativo e burocrático. Quando andamos pelas ruas, a internet das coisas toma posse da nossa imagem, dos nossos deslocamentos pela cidade, nossas entradas e saídas em tais lojas, restaurantes ou administrações, monitoram nossos passeios pela avenida ou na orla da praia ou da lagoa, quando saímos de casa e quando voltamos para casa. Quantos cliques fazemos para acessar tal ou tal site? E assim elaboram nossos perfis de consumidores, de cidadãos, de torcedores. Sabem dos nossos lazeres, horários de dormir e acordar, se fazemos academia ou outra atividade física, se temos bicicleta, uma moto ou vários carros, quais são as marcas e por aí vai. Os algoritmos são reais. O filme The Matrix, dos irmãos Wachowski, no caso, as irmãs, né? Foi visionário mesmo. Querer saber ou não querer saber, escolher uma pílula ou outra, nova versão de ser ou não ser, o real corresponde a alguma escolha? Para ajudar a pensar essa ideia, tem um filme do John Carpenter chamado They Live. Vale a pena muito ver esse filme. É um filme como as coisas do John Carpenter, que faz uns filmes gore. É um filme que tem toda uma coisa de filme B, mas ele é tão legal. Se não me engano, quem cita o filme They Live, do Carpenter, é o Zizek. E é quando, num dos filmes do Zizek, quando ele fala de cinema, que ele tem um filme do Zizek sobre cinema e tem artigos e livros sobre cinema, né? E vejam, They Live, Eles Vivem, do John Carpenter. Eu acho que They Live, do John Carpenter, e Matrix, The Matrix 1. O 2 e o 3 é legal, mas é só cinema. O 1 é sério. Né? O 1 é esse real aí, que a gente não acha. É bem ele mesmo, né? Esses dois filmes eu acho que, uau, são bem legais. Falar pro Marcelo depois, né? Para pensar essa questão, né? Lá no Cine Psi, que tem no Instituto, né? Pode ser legal. O ponto permanece igual e remete a uma situação nova na história da humanidade. Além dos debates, cujo exemplo dos lobos de Yellowstone representa um paradigma, estamos enfrentando uma escolha traumática. Virar ativistas e ninguém sabe se essa solução tem alguma esperança de qualquer mudança, a não ser terminar morto no igarapé na Amazônia, na beira da estrada de uma fazenda ou afogado misturado no mar, ou paralisar, congelar na impossibilidade de tomar qualquer decisão, com a consciência eco-ansiosa de que estamos todos condenados. Existe também a posição cínica, cada vez mais comum. A gente falava de um rapaz que fez filosofia há pouco tempo, nossa posição cínica, que acho interessante, né? Existe também a posição cínica, cada vez mais comum, de identificar a raça humana a um tipo de vírus que infecta o planeta, cuja eliminação só pode ser benéfica para a sobrevivência desse globo presente no espaço intersideral. Ele está colocando aqui como cinismo se eu não me engano, aqui é a hipótese de Gaia mesmo, né? Entende como cínica, né? Vamos todos morrer e deixar quieta a nossa mãe terra. Voltamos aqui com as opções herdadas de uma apresentação edípica da questão do meio ambiente. Estamos conversando, escrevendo, discutindo, e isso nos força a constatar que absolutamente nada está mudando em nossa posição, em nossa atitude diante do maior desafio da história, de nossa história. Por quê? Porque implica uma mudança de nossos hábitos de consumo, a coisa mais delicada que podemos imaginar para a nossa sobrevivência. Temos um sentimento de pequenez enorme para enfrentar nesse debate. Consumir menos. Todos sabemos que isso não basta. Não precisamos ir para o menos, mas para o diferente. E, entretanto, o real não se preocupa com nossas ânsias, discussões, guerras ou debates nas Nações Unidas ou nas conferências internacionais sobre o clima. Da mesma maneira que a relação sexual não existe, Lacan, Seminério 183, e que nunca de dois fará um nesse encontro, que não há metalinguagem, Lacan, Seminério 7263, podemos acrescentar que a própria natureza não existe e que, com certeza, ela não apresenta essa unidade que algumas posições com inclinação imaginária podem esperar. Se a natureza não existe, ela não falta
de ser alguma consistência imaginária, colocada em tensão com o furo simbólico e a existência real. A interrogação, para saber se não há correspondência, Opa, correspondência da. Ui. a Liz mandou uma mensagem aí, não sei se ela entrou pelo WhatsApp do grupo, Aham. falando que às vezes ela está dando um toque para você. Deixa eu calcular mal disso. Então, muito gravado, tá com os Ah, tá, legal. Vamos dar um coraçãozinho aqui. Beleza, valeu, Márcio. Mas ela já foi citada aqui, é bom que ela vai ao vivo, vai achar como, né? Ó, Liz, então vou deixar o recado para a Liz do futuro, porque aqui a gente tem essa máquina do tempo possível, né? Olha lá, Liz, estamos aqui conceitos legais aí para você trazer para a gente a questão da existência, né? Que é um conceito do Lacan, né? A questão do furo simbólico, né? Da questão que não sou um grande explicador, entendo, mas não sou um grande explicador dos conceitos do Lacan, né? Mas sim, né? A ideia da natureza como o real como isso que é sempre desligante, né? Como essa ideia do furo, né? Ele não pode dar conta da realidade na sua inteireza. Se a gente pensar então como ele está trazendo, ele está piorando essa questão, mostrando para a gente como na época, se Lacan já tinha essa compreensão na década de 60, 70, imagina agora com o mundo do algoritmo, né? Em que você tem manipulações em bolhas, né, de mercados, no final das contas, as narrativas das esquerdas, as narrativas das direitas, são sempre quantificáveis em termos de mercado, assim como é quantificado, por exemplo, as taxas de carbono nos créditos de carbono. Como tudo se torna no capitalismo, tudo se torna mercadoria. Então, como que a gente vai entender o real se esse real ele se torna fragmentário e particionado em mercadorias que podem ser disputadas por diferentes mercados e diferentes setores da sociedade. No final das contas, quando nós tivemos a nossa parte aqui, de que a gente não estava gravando ainda nossas conversas aqui, eu estava falando sobre uma espécie de pós-capitalismo que seria feudal, né? Me parece que é muito sobre isso também, né? Se a gente não vive, não está numa espécie de quase tecno-feudalismo, né? Eu até adicionaria essa questão toda da impossibilidade do real, esse real enquanto o furo do real, que isso é da natureza comunicativa, da natureza da linguagem e do inconsciente. Eu até adicionaria uma outra história, que é a história do. Por isso que a Idade Média me comove muito, a ideia de pensar a Idade Média, né? Porque eu vou me entregar aqui. Eu já fui um pesquisador da Idade Média apaixonado, né? Quando eu fiz o curso de História, eu estudava muito Idade Média, eu estudava monastério beneditino aqui no Brasil, para me aproximar da ideia de Idade Média e tal, do estudo da Idade Média, já que o Brasil não tinha uma Idade Média feudal, por assim dizer. E eu me lembro do historiador chamado Mark Bloch, que ele tem um livro sensacional chamado Os Reis Taumaturgos. E é muito legal porque no Reis Taumaturgos ele tem aí um insight para escrever o livro na trincheira da Primeira Guerra Mundial. Mark Bloch lutou bravamente contra os judeus na Primeira Guerra Mundial e morreu na Segunda Guerra Mundial lutando contra. Eu falei besteira, lutou contra os judeus? Não. Foi isso que eu falei? Um ato falho horroroso, não é isso? Né? Minha crítica ao Netanyahu continua em pé, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nada a ver, por favor. Né? Ele lutou contra os nazistas na Primeira Guerra Mundial, lutou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial e morreu na Segunda Guerra Mundial lutando contra os nazistas. Não vamos confundir Netanyahu, né, que é outra coisa, com os judeus, né, por favor. Agora, o Mark Bloch, ele tem a seguinte sacada, ele fala, olha, como é que podia na Idade Média ter um tipo de doença que não existe? É uma doença que não existe, chama escrófula.
A escrova fala aqui que é uma infecção de pele, que não tem uma causa. Tem várias causas, no geral, vinculadas à higiene e tal. E, blá, blá, blá. E tinha o mistério do toque régio, que as pessoas faziam fila, o rei encostava a mão, tocava a pessoa e ela podia sarar ou não. Se ela sarasse, viva o rei, que é um rei mágico, é o rei taumaturgo. Se ela não sarasse, o que a pessoa fazia? Voltava para o final da fila para ser tocado pelo rei, porque faltou tocar direito, né? E ele fala, como é que pode? Ele fala, isso só é possível porque na Idade Média é o mundo da fofoca. A Idade Média é um mundo que a rede de informação é uma rede de boato. Assim como é a rede de boato das trincheiras. O Mark Bloch lutou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ele falava, naquela estado de trincheira, tudo é boato. E você não sabe discernir entre o real e a informação circundante em forma de boato. Você não sabe dizer o que é boato, o que não é. Porque o boato é uma arma de guerra, é uma guerra de informação, é uma guerra cultural, por assim dizer. Então, ele fala, poxa, a Idade Média é assim. E dele vai se dar a Idade Média inspirada pela experiência de guerra. O que a gente vive seria uma espécie de segunda Idade Média, no meu modo de entender. Uma espécie de Idade Mídia, né, em que você tem feudos de informação e uma espécie de debate multicultural de feudos, né? E daí você fala, essa informação que chega a mim é uma informação confiável ou ela é resultado de um mercado de informação que eu participo porque participo de um feudo informacional? Eu acho que isso complementa um pouco o que o Henrique está trazendo aqui, que é uma questão, por mais que isso nos incomode, falar, não, imagina, eu tenho tal matriz ideológico, eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa, eu sei discernir. É, mas o real é feito desse furo. Se era na década de Lacan, imagina hoje, né? Como esse furo se torna mais reluzente, né? À luz do... Talvez, em última instância, isso é mais terrível, talvez, de certa maneira, será que o nosso mundo é mais desinformacional por conta do algoritmo ou a realidade dos algoritmos apenas veio jogar na nossa cara o tamanho do furo do nosso real? Pergunta, hein? Eu tenho a resposta? Claro que não. Não sei coisa nenhuma. Mas estou jogando a pergunta para gente. A interrogação, para saber se não há correspondência, correspondência da consistência, da existência e do furo com cada um dos termos que eu proponho como imaginário, simbólico e real. Lacan, Seminério, 7475. Aí a Alice vai vir no próximo encontro, ela vai vir e vai desmontar todo esse conceito aqui para nós. E acrescenta, se de fato é bem desse modo que a existência do nó se suporta, ou seja, desse campo que planificado é intermediário, aquilo que faz do furo um corpo, enquanto o que suporta o corpo é bem outra coisa, é a linha da consistência, uma borda, né, supõe. Um corpo como aquele do qual vocês se sustentam é exatamente este algo que para vocês só tem o aspecto de ser o que resiste, o que consiste antes de se dissolver. E se o real deve ser localizado em algum lugar, neste campo intermediário da planificação que eu figurei, denotado de existência, só pode ser por eliminação, para nos fazer a pergunta de saber se o furo é bem da ordem do simbólico que eu fundei no significante, né? Lacan, Seminário 7475, página 97. Lacan introduz o corpo aqui do lado da consistência e do imaginário e pacientemente constrói uma dialética ternária entre a consistência, existência e furo, utilizando o nó borromiano, eu não tinha falado lá, como apensamento, apoio para o pensamento. Nesse sentido, o nó borromiano se torna uma pequena máquina, talvez desejante, para desvelar a busca da estrutura que Lacan está desenvolvendo nesta última parte do seu ensino, com a topologia dos nós. A máquina do nó borromiano seria útil para o nosso propósito? Essa topologia, pelo menos ternária, traz desterritorializações, Deleuze e Guattari, que podem ser úteis para abrir o debate do nosso assunto. Veremos como a complexidade, da qual indiretamente a topologia lacaniana faz parte, pode oferecer eixos norteadores interessantes para aprofundar o assunto.
É interessante que essa máquina, o nó borromiano visto como máquina, para mim, me faz pensar, por livre associação e risco, nas máquinas do mundo, né? Da poesia, que são as máquinas do mundo. A máquina do mundo, talvez mais famosa, que esteja no final, no 10º canto dos Lusíadas do Camões, quando o Vasco da Gama, ciceroneado pelas ninfas, se depara com a máquina do mundo, né? E Drummond, que olha para a máquina do mundo, no poema maravilhoso de Drummond, qualquer, no Claro Enigma, se não me engano, né? Que ele olha a máquina do mundo e que ele olha, ele enfrenta essa máquina esquivando-se dela e saindo da máquina do mundo, Drummond pensa, será que Lacan desvenda a máquina do mundo, que seria o real fazendo furo no imaginário, que faz furo no simbólico, que faz furo no real, e no centro dessa máquina a gente tem o chamado objeto A, né? Que é o objeto de desejo. Se eu entendi direito a questão lacaniana, né? Ou seja, isso que a gente entende como compreensão do real e o nosso próprio corpo, o nosso próprio pensamento, ele meio que nem meio, totalmente, né? Oscila numa espécie de deriva entre esse jogo, né? De real, de simbólico e imaginário, né? A gente tem uma realidade que provoca um imaginário e a gente, de bebezinho, a gente produz uma simbolização e essa simbolização precisa, né, dar nome àquilo que é o real e organiza o imaginário, mas nem o imaginário é completamente aprendido pelo simbólico, e nem o real é completamente aprendido pelo simbólico, e nem o imaginário dá conta do real, e o real escapa de todo mundo, e o que você tem é uma espécie de grande furo atravessando essas três dimensões que se amarram num furo não exatamente único, mas intercomunicante, né? Acho que é isso, né? Do modo que, assim, eu acho assim, não é difícil, tão difícil entender Lacan, é difícil explicar, né? E ele está vendo essa ideia da ecologia, né? E amarrando um pouco a coisa, né? Da ecologia e das questões da nossa compreensão sobre ecologia, se a gente lembrar que oikos é corpo, né? Então, o corpo real, o corpo simbólico, o corpo imaginário, né? E como que a gente está se relacionando com essa natureza, né? Tem uma natureza real, que não é a natureza simbólica e que não é a natureza imaginária, né? Entretanto, a gente, como sendo ser humano, a gente invariavelmente a gente vai se relacionar com a natureza real a partir do simbólico e a partir do imaginário. Olha que louco, a gente antes aqui de gravar está falando um pouco sobre ciência, né? E o que é a ciência em relação à natureza? Um pedacinho do simbólico, né? A ciência nada mais é do que um pequeno pedaço do simbólico diante da é a necessidade do ser humano de simbolizar a natureza. Um dos muitos jeitos de se simbolizar a natureza, porque será a literatura romântica, né, da cor local romântica, é um jeito de simbolizar a natureza, a partir do imaginário de natureza rousseauista, por exemplo, né? Então, a ciência é nada mais que um pedacinho, pequenininho, né? Essa coisa só eu estou falando isso assim para provocar mesmo, é um ataque aberto à turminha do TCC, da bandeira TCC. A galera que estuda TCC e dialoga com a gente, tá lindo. Mas a turma que faz a guerra narcísica da TCC, então é só para avisar que essa ciência grandiosa, esse monstro que é a ciência, na verdade não é não, é só um pedacinho pequeno, né? Olha, lá longe, né? Da, de tentar simbolizar a natureza, né? Não é? Não é isso que é a ciência, né? Então, e quer dizer que ela seja pouco importante? Não, muito pelo contrário. É um pedaço fundamental, né? Para tentar entender a natureza. Sempre lembrando que nesse simbólico tem um furo, né? Sempre lembrando. É bom lembrar, né? E o que faz a psicanálise, né? Conversa com esses furos, né? Acho que é isso, né?
Estou dizendo que psicanálise não é ciência? Para mim não é só, é também. Falávamos isso antes, né? Pronto, entreguei as nossas conversas secretas antes da gravação. Veremos, já disse isso, né? Como a complexidade, da qual indiretamente a topologia lacaniana faz parte, pode oferecer eixos norteadores interessantes para aprofundar o assunto. Podemos, assim, propor um deslocamento da própria noção, não definida, como vimos, de natureza para questionar de maneira mais abrangente a ecologia, para uma ecologia sem natureza, como repetiu Thomas Morton desde 2007 e como veremos no próximo capítulo. Ele está pegando essa ideia de complexidade e aqui ele cita o Deleuze e Guattari, eu não tenho certeza. Será que eu vou achar na bibliografia aqui? Eu estou achando que esse livro do Deleuze e Guattari, de 72, pode ser o Mil Platôs, né? Pode ser. Deixa eu ver, quer ver? Eu vou ver aqui Deleuze, né? Vamos ver se eu acho na bibliografia. Deleuze e Guattari, de quando? De 72. Ah, lá, o Antiédipo, tá. O Resoma é de 76, tá? Não é o Antiédipo, né? Eu tenho... Não vou falar nada do Antiédipo, porque eu li um pedaço há muito tempo atrás, eu tenho vontade de reler. Mas a pilha de urgente só cresce, então não vou estender no antiético. Podemos, assim, propor um deslocamento da própria noção não definida. Já li. A questão de entender o meio ambiente no registro do real pode também ser aproximada pela referência que Lacan faz a das Ding. A coisa, né? Das Ding. Em alemão, né? No Freud usa, né? Das Ding, se não estou enganado. Burkham e Kingsbury, 2021, evocam das Ding como a extremidade topologicamente argumentando como nem dentro nem fora de nós. Esse entre dois, ou essa característica unilateral das superfícies escolhidas por Lacan na segunda fase do desenvolvimento da sua topologia, Gilson 94. O Ding como fremde, estranho e podendo mesmo ser hostil num dado momento, em todo caso, como primeiro exterior, e é em torno do que se orienta em todo encaminhamento do sujeito. Lacan, Seminaire, 59-60. Juntando aqui Freud com Lacan, essa citação pode nos remeter às descrições freudianas do desamparo do ser humano diante da onipotência de uma natureza selvagem e indomada, no sentido de juntar a questão da extimidade com a natureza. Poderíamos pensar que, né, a natureza é estima. De um lado, há um núcleo estranho dentro do nosso ser mais interno, nosso inconsciente, que às vezes pensamos como não natural. Do outro lado, a natureza funciona como externalidade radical, o locus dos nossos sentimentos e crenças mais sinceras. A natureza ou o meio ambiente não está lá fora, e como nos relacionamos com o que está lá fora e com o que está aqui dentro. Burhan Kingsbury. Essa questão do dentro e fora e a questão de romper esse paradigma desse distanciamento de uma natureza e tal. O que eu ia trazer? A ideia de istmo e de interno. Agora me fugiu, ia pensar. Porque tem uma simultaneidade, né? Ela acontece lá fora ao mesmo tempo que acontece dentro, né? Pra gente não pensar. Que eu acho que, cito mais uma vez, seria interessantíssimo, e que, dando tempo, a gente curtindo, a gente pode até ler, se for o caso, enfim, tal. É muito legal pensar a ideia de construção do inconsciente numa relação orgânica, profunda com a natureza, do modo como o Ferenczi traz no texto Thalassa, né? Vou dizer de novo porque eu acho uma das coisas mais lindas que eu já li na psicanálise, o texto do Ferenczi, Thalassa, né? E acho que nesse tema que ele está trazendo aqui, eu acho que o Thalassa ele abre caminho para um monte de coisa, né? Porque ele faz um pouco, porque aqui ele fala são essa ideia de estividade como conhecimentos e formas e possibilidades contíguas que simultaneamente
brotam no fora e no dentro, né? É como, como, como é que é? Quando a gente está estudando Klein e que diz que assim, que o objeto ele já existe, mas precisa ser criado pelo bebê, né? Se a gente for botar em termos kleinianos aqui, é isso, a natureza já existe, mas a gente precisa criar para que ela exista, né? E esse processo simultâneo aqui, só que visto pela lógica freudo-lacaniana, como ele está colocando, né? Eu já estava indo para uma questão mais kleiniana, assim, tal, né? E eu acho que o Ferenczi e o texto seria bem legal para pensar essa dimensão, essa ponte, né? O Ferenczi, ele faz, parece que ele tem um pouco essa função, eu penso, né? A gente tá numa coisa mais lacaniana, esse depois vai para Klein, o Ferenczi, ele faz o meio de campo ali, interessante, né? É aqui que podemos introduzir a noção de não relação que especificaria também o tipo de encontro fracassado que podemos ter com essa chamada natureza. Volta para a questão do que não há no pensamento de Lacan, fora dos engodos do imaginário, e, sobretudo, da nossa imagem especular, IA, né? Imagem de espelho, né? Especular. Existência também articulada com o corpo e o furo, Lacan, Seminário 7475, em que a questão da escrita, como veremos no próximo capítulo, será capaz de problematização nesta mesma questão ambiental. Objeto A, angústia e gozo. Aqui, deixa eu ver, estou na página 80. Objeto A, angústia e gozo, a gente se continuando, a gente vai até a 87. Bora? Ou já quer abrir para discussão e finalizar aqui? Vocês que dizem. O que vocês... Diz aí, gente. Eu estou tranquilo, a paciente não veio, dá para ficar mais um tempinho aí, se for o caso. É. Sandra? Eu também, só vou pegar uma água. Já estou a Beleza. postos. Tá bom. Pega lá, a gente espera. Então vamos pro objeto A, angústia e gozo. Interessante, né? Me lembro das aulas do curso do Eduardo, lendo Os Outros em Lacan, né? Você estava lá também, não estava, Márcio, no curso do Eduardo? Tava sim, tava. Né? Achei legal. Dos Outros em Lacan, né? Fundamental para entender essa questão aqui, viu? Acho que vai passar um tempo, eu quero até voltar para o Quiné, para repensar, porque é um recorte tão legal, né? Ele pega a questão dos outros em Lacan. Você estava, Sandra, na leitura que o Eduardo fez dos outros em Lacan? Porque que é um texto do Edgar Não, Quinet? Não? não estava, não estava. Eu não sei se esse curso foi gravado, não sei se está no Instituto, mas foi bem legal, foi um curso pago, foi bem massa. Eu não sei se ele vai botar em plataforma, não sei se ele vai abrir, não sei como vai funcionar. Mas, enfim, não sei quanto você você circula por Lacan, não sei se você se interessa. Eu, muito É, pouco. muito pouco. Então, Não, eu tenho curiosidade, mas, nossa, eu faço força, assim, para para dar conta, né? o Lacan é o chato mais legal que eu conheço, né? Ele é um chato legal, mas é um legal É, chato também, né? Não é verdade? Você na psicanálise você opera mais em que tradição? Como é que você se vê? eu gosto mais da linha winnicottiana mesmo, né? Ah, legal. E você, É. Márcio, como é que é mesmo? Sei que o Márcio tem uns namoro bom com o Ferenczi, né, Márcio? Estou ligando aqui. Bom, eu estou aqui, como eu estou fazendo uma pós com uma galera que é mais lacaniana, eu estou me aproximando ali, estou ficando surpreendido com algumas coisas. Eu dava como, entre aspas, né? A gente não pode dar nada como certo, mas é bem, né, que estava entendendo e tenho aprendido muito com essa galera lacaniana aí. Ah, legal. Só que eu estou tá namorando mais, digamos assim,
eu digo que eu estou engatinhando ainda, mas é Fernes, essa, eu diria assim, como que coloca, ética do cuidado, né? Fernes e Winnicott, Uhum. e essa galera mais do ambiente lá. Eu gosto muito dessa linha, só que eu estou ficando meio surpreso com o que eu tenho aprendido sobre Lacan, inclusive na discussão dos grupos que a gente tem participado aí, né? Certo. Ah, legal, Essa, legal. Ah, que bom, fico essa muito pegada, feliz, assim. desculpa, Eu, essa pegada nesse momento dele aqui lacaniano é interessante, só que aí tem aquela necessidade, coisa muito neurótica mesmo, né? Obsessiva, da teoria mais embasada por você sente falta, né? E aí entra um bacana para ajudar também a explicar isso, a questão da falta. Por exemplo, você colocando ali, falando do objeto lá, o objeto A, né, como se fosse o objeto de desejo, mas emendando com Freud do jeito que ele faz aí, pelo que eu entendi também, tá? Depois, quem é claro. lacaniana, né, ela nos ajuda aí depois. Que na verdade, o objeto A, o pequeno A, é o objeto causa de desejo. Não é um objeto do desejo em si. Ele Tá. entra assim como uma parada de objeto, mas ele é causa. Objeto Ele causa. Ah, tá, verdade. é que Uhum. nem esse objeto perdido aí do Freud, né, colocando aí a coisa aí, o das Dinger, que não tem como. Por isso que que eu estou percebendo essa leitura que ele está fazendo, bem ali que você colocou mesmo, que tira um pouco do campo do simbólico ali, do imaginário da razão, para colocar a natureza desse outro lugar, que ela foi, né? Ela foi capturada, né? Por esse linguajar mais ligado aí ao logos, à racionalidade, ela foi capturada. Por isso que ele começa com a parada do romântico lá, né? Eu penso que é por aí. Eu Uhum. tenho dificuldade ainda com essa galera, assim, né? Só colocando. Ah, legal. Por enquanto, eu ainda estou, né, nessa galera mais com Fênix ali, Ah, esperando um professor não que... faça, não faça, não se faça advogado, viu, Marcelo? Ainda mais quando a gente mais passear bastante aqui em questões lacanianas aí, você, por favor, intervenha, porque eu tateio bastante. Bom, enfim, é muito difícil, assim. Não me sentiria à vontade para falar, não, domino isso ou aquilo. A gente sempre está estudando psicanálise, se formando em psicanálise enquanto trabalha com psicanálise. Mas os conceitos lacanianos exigem um rigor muito, muito grande, né? Todos exigem, mas o Lacan tem toda uma linguagem, até pela questão linguística, muito precisa, né? E é muita diferença, né? Eu devo ter falado ali, objeto de desejo. Não, é objeto causa de desejo. E é uma outra coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Então, você, por favor, Ju, você ajuda nós aí. Entra aí e fala, ó, vamos afinar as ferramentas aí, porque é sempre muito muito pantanoso trabalhar com os conceitos lacanianos aí. Eu não sou lacaniano, não tenho um domínio pleno de Lacan, não. Aproximo, né? Acho interessantíssimo, acho que assim, acho que quando a gente entende as questões lacanianas assim, ajuda demais na clínica, né? Assim, eu acho que explica muita coisa, é muito interessante, né? É algo muito difícil de entender até que de repente dá um estalo, né? E aí parece que tudo clareia demais, né, com Lacan. Tem uma coisa assim. É engraçado isso, né? Parece que para mim eu tenho que quando eu estudo Lacan, ele funciona em pequenos degraus mesmo, assim. Você está lendo, 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 parece que não está indo. Aí de repente, puf, dá gestalt assim, né? Fecha a gestalt. Pá, tudo clareia. Aí você precisa mais um pouco, aí você vai em saltos, né? Enquanto por exemplo, o Winnicott, por exemplo, ou a Klein, é uma coisa mais melíflua, é mais rio, né? É uma coisa mais fluida, é um processo mais dialogável, né? Parece que para mim a compreensão, mas é uma coisa muito minha, enfim, também, né? Mas acredito que isso deva ser comum, né? Parece que se dá aos saltos ao Lacan. Então para mim me falta muitos saltos ainda no Lacan. A maneira que você colocou, tipo assim, com outras palavras, foi idêntica eu estou com uma professora de kleiniana, né?
sobre Klein. Ela falou um pouco sobre Lacan e ela foi exatamente isso, né? Ah, é? Do mesmo modo, Klein você vai, né, desse jeito e Lacan você vai tranquilo, que daí daqui a pouco volta, daí É, dá um salto. É bem do mesmo jeito que ela colocou lá, parece praticamente, que você usou ali, expressão muito é. parecida. Que curiosamente é o sistema dos platôs, né? Do Deleuze e do Guattari. Você pensar na ideia do platô, o platô é isso, né? Que é aquele gráfico, que é o mesmo gráfico, falando de natureza, é o gráfico dos insetos, de crescimento de inseto em muda ou equidise. O inseto cresce, aí ele é limitado pela carapaça, aí ele solta a carapaça, ele é limitado pela carapaça, aí ele solta a carapaça e cria outra, aí ele cresce. Aí ele trava num tamanho, continua a vida, aí ele tem que arrebentar a carapaça para crescer de novo. E esse sistema de platôs, que é o mesmo sistema de alagamento do Rio Amazonas, né? Em platôs. Ka, Igapó, Igapota, né? Não é assim? Esse sistema de relevo amazônico é um sistema de platôs, de pequena sucessão de planaltos, né? E é o sistema do orgasmo feminino. Isso não é definição minha, é definição de Deleuze mesmo, né? No Mil Platôs, né? É o sistema de Platão. Para mim, o Lacan funciona em Platão. Então é louco, você vai ler Platão e fala, ih, vou começar a ler Lacan. Né? Eu penso assim, então eu falo, aguenta, começa. Não estou entendendo nada, aguenta. Não pergunta, lê. Mas não estou entendendo. Vai. Acredite, chegar na página 65, você vai entender e falar, aí você vai ter que voltar na primeira, tudo bem. Mas vai acontecer alguma coisa que você vai entender. Mas é que, se você fala, não estou entendendo, vou parar, você não vai. Né? Não é assim? Tem um pouco essa impressão. Né? Já ó, a Klein, o Winnicott, não. Tem uma coisa de você e é mais capoeira. Né? Você vai jogando, vai lá, dá uma escorregada, falou, não é isso, não é tão isso, vamos lá, né? Tem uma coisa mais, né? Mais jazz, né? Enfim, isto posto, por favor, Márcio, invada a leitura, até porque não é minha, é nossa. Vamos lá. Objetuar angústia e gozo. Estamos no capítulo 3 aqui ao final. Homenagem a Liz, nossa futura, nossa viajante do futuro que vai. Lição de casa, a Liz vai vir com umas aulas para nós aí depois de objetuar angústia e gozo. Ó, de punição de não estar aqui hoje. O objeto A lacaniano permite também um deslocamento pelo recurso, noção de lixo, detrito, tralha. Lembramos aqui da cena famosa relatada por Lacan. Deixa eu ver aqui. Lacan pelo neologismo estimo das dignas, são 10. Enfim. Lembramos aqui da cena famosa relatada por Lacan. Um dia eu estava num barquinho com algumas pessoas, membros de uma família de pescadores de um pequeno porto. Um dia, então, em que esperávamos o momento de puxar as redes, o chamado Joãozinho me mostra alguma coisa que boiava na superfície das ondas. Era uma latinha. E mesmo, precisamente, uma lata de sardinhas. Ela boiava ali ao sol, testemunha da indústria de conserva que estávamos, aliás, encarregados de alimentar. Ela espelhava ao sol. E Joãozinho me diz: tá vendo aquela lata? Tá vendo? Pois ela não tá te vendo, não. Ele achava muito engraçado esse episódio, eu achava menos. Procurei. Lacan é chato, não entra na pira das pessoas, né? Procurei saber por que eu o achava menos engraçado. É muito instrutivo. Primeiro, se tem sentido o Joãozinho me dizer que a lata não me via, é porque, num certo sentido, de fato mesmo, ela me olhava. Ela me olha, quer dizer, ela tem algo a ver comigo. No nível do ponto luminoso onde está tudo que me olha e aqui não se trata de nenhuma metáfora. Lacan, Seminário, 64, página 94. Sabemos que no meio do Oceano Pacífico existe uma ilha de plástico do tamanho do estado americano do Texas, o que é maior que a França ou o estado brasileiro de Minas Gerais. O nome dessa ilha é a Grande Porção de Lixo do Pacífico. Green, 2018. Que é esse Green? Será que é o Green do André Green? Não sei. Enfim, vamos ver. A partir da reflexão de Lacan sobre a lata de sardinhas, podemos juntar a característica do lixo com a do olhar para formular o seguinte: será que esta ilha está nos olhando? Essa lata de sardinhas, lata vazia,
testemunha da indústria da conserva. Esse pedaço de lixo boiando na superfície do mar estava olhando Lacan nesse passeio de pesca feita na Bretanha no século passado. Generalizamos e consideramos o próprio olhar da poluição para nós. O litter de Joyce, com suas consonâncias com letter, destacado por Lacan, tentando falar lata, vou falar Latam e liter. Olha que legal. Seminaire 75, 76. O liter evoca um subproduto, alguma coisa deixada ao lado, abandonada, sem valor, semi-esquecida. A lata de sardinhas, como objeto olhar, permite alguma deslocação sobre a questão mais geral da poluição. Nesse sentido, a poluição seria equivalente à natureza sem qualidades. Fica indiferente ao mundo humano e às suas leis e regulações bem intencionadas, as chuvas ácidas, a nuvem radioativa de Chernobyl ou os resíduos de Fukushima. Ignoram as fronteiras nacionais ou as convenções internacionais. É que a ideia de trocadilho seria trocadilho aqui ou seria não é, seria trocadilho, né? Paronomásia. Liter, lixo e letter, carta, né? Se pensar em italiano até lettera, né? Letra, né? E assim a gente vai ter pensar liter, se pensar litro, né? É interessante que aí eu já fui até dei um passinho além no mundo rural aqui da região do interior de São Paulo. É muito comum os caipiras falar, pega aquele litro para mim, né? Vai tirar leite, ele quer uma vasilha, ele fala, pega aquele litro. Só que aquela vasilha, eu, cara pequeno, achava aquilo um absurdo. Falava, mas não tem mais, neurotiquinho, obsessivo, pequenininho. Ele falava, mas não tem um litro, tem mais. Pega o litro, rapaz, né? O litro é um vasilhame, a vasilha é um litro, né? Então também tem isso, né? Que é a própria lata, né? A lata que contém alguma coisa, né? Né? Tem uma música muito bonita do Gilberto Gil, que se não me engano se chama Metáfora, que ele fala da lata do poeta, que na lata do poeta tudo nada cabe, né? Que é um pouco essa questão dessa deslizamento de significantes, né? Para Lacan, a questão do lixo e do detrito foi sempre ligada ao próprio da humanidade, como este ser do homem que reaparece no real e que se chama detrito. Lacan, Seminaire 66, 67, página 80. Este é o resultado da como é que é? Verwerfung, é isso, né? Rejeição, no qual o que é rejeitado do simbólico reaparece no real. E esta característica humana estaria presente desde a origem. Uma das fases manifestas desde sempre da humanização do planeta é que o animal homem faz dele, a rigor, um despejo, um depósito de lixo. Os testemunhos mais antigos que temos de aglomerações humanas como tais são pirâmides enormes e distritos de concha. Lacan, Seminé, no Brasil a gente tem como é que chama mesmo? Os sambaquis, né? Que são isso também, né? E tal. A civilização é o esgoto, porque não se sabe que os outros animais que existem bagunçam a terra com seus detritos, enquanto é totalmente singular que tudo que faz o homem termine sempre no lixo. Interessante, é uma coisa que eu sempre pensei no mundo rural, eu tenho um vínculo muito forte com o mundo rural, minha família, sítio e tal, que o homem, o caipira mesmo, o caipira que nasceu no mato ali, às vezes é um sujeito meio porco, né, para os nossos padrões, né? Falar, o cara tem consciência ambiental, não tem muita não, né? Porque como ele está muito vinculado a essa coisa do orgânico, ele pega cigarro de palha, né? Ele pega o cigarro de palha, ele planta o cigarro de palha, o tabaco, sei lá, ele planta ou ele comprou tal, e ele tem a palha que é do milho, então ele joga no chão. Tá, só que o saquinho que ele comprou, o fumo para fazer o cigarro de palha, ele joga no chão também, né? E assim é muito comum no meio rural você ver o caipira jogando vasilhames e coisas no solo e fica aquela coisa, ele queima o lixo, às vezes não queima, e né? É interessante isso, mas porque a relação que ele tem com o ambiente é tipo assim, as coisas que você usa, sei lá, você comeu a comida, o sobra vai pro cachorro, o outro resto vai pra galinha, o que sobrar fica no chão e decompõe,
Só que o vidro não é assim, né? O plástico não é assim, né? E daí no mundo industrial, esse caipira se torna um poluidor. Mas é que no mundo orgânico ele tinha uma outra relação, né? As coisas que ele usava era orgânica, e não são mais. Bom, muitos séculos já não é mais tão orgânica, né? Interessante. E o próprio Gilberto Freire fala, né, que uma das marcas da civilização é a cifilização, a ideia da sujeira, da promiscuidade, da sexualidade também, né? Outra imagem que retoma aqui, interessante. Ziben, 2021, busca o fundamento ecológico do objeto A no seminário sobre angústia. Lacan, Seminário 6273. Estuda a questão do objeto voz nos cantos guturais dos esquimós inuit, particularmente da artista já conhecida Tanya Tagaq. É interessante notar que esse tipo de canto estava proibido pelos missionários da época colonial, como sendo considerado do demônio. Eu acho que é um tipo de técnica, se eu não estou enganado, chamada de throat singer, que é muito bonita. Procurem esse tipo de throat de garganta, né? E singer, né? Aquele canto. Tem até uma banda de rock hoje contemporânea chamada The Who. Só que não é o The Who, que é The Who, eu acho que é Thewu, né? Que eles fazem rockão, nervosão, com esse tipo de técnica, que é a técnica desse canto gutural. Vale bem a pena, é bem interessante. Interessante notar que esse tipo de canto estava proibido lá. As próprias gravações dos cantos, através da mídia de escuta, produzem um tipo de distanciamento do corpo, uma voz solta do seu suporte. É muito comum que os cantadores de throat singer eles façam um tipo de canto que eu esqueci o nome agora. Tem alguns caras que chegam, homens, mulheres, chegam numa técnica que eles dobram a voz, que eles conseguem cantar em diferente pitch. Eles conseguem cantar, por exemplo, numa primeira e numa terça, numa primeira e numa quinta, numa primeira e numa oitava, dobrando a voz. Fazendo uma espécie de canto bitonal ou multitonal. É muito louco isso, assim, né? É maravilhoso de ver, assim. Não dá para entender com que garganta que a pessoa faz isso, mas faz, né? Sabendo da história dissociada pelo fato da colonização, a gravação de Tagak numa fita cassete é complicada, tanto o resultado da liberação do canto cultural do contexto relacional entre o corpo e a terra, quanto como o modo de sobrevivência. Ziben, do 2147. A ideia de Ziben seria de arrancar da angústia sua certeza e, chegando ao problema da mudança climática a partir do real da angústia, e entra em oposição com os perigos de uma abordagem puramente simbólica, como quando Greta Thunberg afirma que todo mundo fala sobre mudança climática, mas ninguém faz nada, ou ainda uma abordagem puramente imaginária, em que predomina a fantasia de faláceres existindo numa relação natural com a Terra. Zibed chega assim a um tipo de proposta ética com este arrancamento da certeza dessa angústia. Será que a reflexão multifacetada da nossa imagem nos olhos do louva-a-Deus gigante pode ser exportada para a imagem ainda mais enorme do nosso planeta, também como radicalmente outra, esse grande outro, né? O real da angústia é o saber da nossa situação no planeta Terra. Nosso retorno para a Terra, já saímos, pode ser colorido pelo Unheimlich freudiano e nossa aterrissagem, cada vez mais chances de ser uma aterrissagem forçada. Langford, 2021, continua nessa direção e oferece a hipótese de uma psicopatologia como alternativa à mudança de clima. Essa proposta, para ter aberturas concretas, necessita de um afastamento da geometria euclidiana clássica para um movimento na direção de uma topologia que Lacan inaugurou, particularmente nas suas segundas e terceiras fases, respectivamente, da topologia das superfícies e, finalmente, da nodalidade. Essa topologia traz uma descontinuidade temporal que afasta o pensamento dos moldes geométricos originários, como nos mostram as operações produzidas por Lacan em 57, no esquema freudiano, suponho, da carta 112 a Flies.
Freud, 85, utilizando a noção matemática de line graph, na teoria dos grafos, primeira fonte de Lacan, para a construção do esquema L, Crutzen, 2018. Em relação à mudança de clima, a temporalidade descontínua da psicotopologia lacaniana oferece uma consideração do tempo muito diferente do line graph, que pode atestar de maneira mais autêntica as dimensões não lineares da crise do meio ambiente. Langford, 2021. Veremos que este passo necessário ainda não será suficiente para dar conta da complexidade da situação contemporânea sobre esses assuntos. Teremos que considerar recursos apoiados nas teorias da complexidade para uma melhor aproximação dessas questões. Todavia, este primeiro deslocamento intralacaniano proposto por Langford abre um espaço já fractal em função dos próprios objetos escolhidos por Lacan para propostas psicanalíticas sobre a crise do meio ambiente. A saída de uma correspondência ponta a ponta constitui um primeiro passo indispensável, já que o aquecimento global como movimento não linear não é suscetível de mediação. Morton, 2007. O modelo ponto a ponto não cabe nesse contexto de emergências e bifurcações. Crutzen, 2018. A partir do ensino de Lacan, não podemos evitar a consideração do gozo nesse contexto. Trata-se aqui do próprio gozo da urgência climática, que vem se colocar na sequência de uma série de mitos apocalípticos bem presentes na cultura humana. O Apocalipse de São João, nos Evangelhos, a história do dilúvio, também comentado e transformado por Ferenczi, em 24, no seu famoso texto, no texto famoso Thalassa, ensaio sobre a teoria da genitalidade. A epidemia da peste negra, que dizimou quase metade da população europeia no século XIV, a ameaça nuclear depois da Segunda Guerra Mundial, com as suas paisagens pós-apocalípticas descritas em vários romances e filmes desde então, a pandemia recente e agora, naturalmente, a última figura desse roteiro de fim do mundo com a mudança de clima e a poluição crescente. Desculpa, amigo Crutzen, você está atrasado. Na internet recentemente já tem todo um debate sobre o pulso eletromagnético do Sol, que pela primeira vez tem registro na história, foi no nível 5. O mais famoso que se tinha era nível 2, e está causando auroras boreais, inclusive nos Estados Unidos, coisa que era raríssimo de acontecer. Agora você tem uma extensão de aurora boreal, que era coisa comum dos Inuites, na Groenlândia, sei lá, em Oslo. Lá. Agora você tem, o Canadá todo está tendo aurora boreal, e assim, sei lá, centro dos Estados Unidos está pegando a aurora boreal. Parece que alguém na Califórnia está conseguindo ver a aurora boreal. E aí, assim, é mais terrível ainda, porque se você entender natureza como a dinâmica, inclusive dos planetas, se você pensar ecologia como outros oikos, que não o corpo ou casa, sendo apenas o nosso, que é o planeta Terra, do Sol a gente não tem absolutamente nenhum controle. A hora que o Sol quiser, a gente não está mais aqui. Simples assim. Se você for pensar que a ideia do Sol, a gente vai até lá atrás, lá no Egito, e a gente vai pensar no Áton, no Akhenaton, que é a primeira revolução monoteísta que existe e que colocava como a centralidade divina o Sol, e meu amigo Crutzen, vou dizer para você que o bagulho tá louco e que a questão da possibilidade da destruição, da nossa destruição, tem muito mais narrativa aí até do que você óbvio, ele está colocando algumas mesmo, mas a ideia das narrativas escatológicas, né, de final de planeta, de final de vida, são uma tópica nossa que, enfim, né? Enfim, vamos lá. A tecnologia nos oferece também imagens do fim do mundo com o surgimento da IA e dos seus avanços quase cotidianos nas mudanças da nossa vida hoje em dia. Os movimentos de sobrevivencialismo, juntos com o otimismo tecnológico, nos levam para o cultivo do gozo da eco-ansiedade, um gozo neurótico, supõe, né? De um lado, mas também compartilho de uma fantasia de controle possível, com um desejo quase delirante de reconstrução. Vocês já viram os vídeos do YouTube dos sobrevivencialistas e tal? Vale a pena ver, é complicado. É preciso de algum tratamento estomacal muito bem elaborado, um pantoprazol, vale a pena, mas é interessante. Segundo Matheson, em 2021, esse desejo omite o que ele chama a horrível falta de fundamento da existência humana.
e o saber sobre a possível destruição da espécie humana em termos de encontro com o real, Burnham Kingsbury, 2021. A consciência deste fenômeno e de sua inelutabilidade lembra esse lugar particularmente sintomático, na ideia de sintoma do Lacan com TH, né? De encontro entre natureza, eco-ansiedade e destruição, que é a floresta de Aokigahara, no Japão, onde ondas de suicídios de jovens se sucedem desde o início deste milênio. A Aokigahara, ou Yukai, ou acho que é Jukai, que significa em japonês mar de árvores, é uma vasta floresta no Japão que tem uma extensão de 30 quilômetros quadrados. Desde cedo, em 2000, esta floresta atraiu a atenção das iniciativas de prevenção do suicídio, já que se tornou o segundo destino mais popular para o turismo suicídio, depois da ponte Golden Gate em São Francisco. Entre 30 e 100 cadáveres são encontrados a cada ano na floresta. Fernandes Álvares, 2021, página 177. Uma moda tão intensa quanto também dizem que no século XIX era a moda se matar com um colete azul e amarelo, como eram as vestes do jovem Werther no romance de Goethe. Né? Que o romance em alguns países chegou a ser proibido, né? Porque ele provocaria o suicídio das pessoas. Né? Esse fato instigante pode ser abordado por diferentes vieses lacanianos. Fernandes Álvares, 2021, psicanalista e geógrafa, propõe primeiro uma abordagem dessa questão pela particularidade dessa floresta. Claro que tem uma história ligada aos discursos que foram desenvolvidos a respeito dela. Essa história traz a presença da marca da morte de maneira nítida. Os rituais do seppuku, né, que é o também conhecido como harakiri, né, que harakiri é cortar barriga em japonês, né? Seppuku é o nome mais solene da coisa, né? Fazem parte da cultura japonesa e constituem um ambiente geral que, aliás, não é limitado a esse lugar em particular. Outros elementos que podem entrar num atrativo fantasmático e constitui esse lugar chamam a atenção nesse conjunto de discursos fundadores. A prática do ubasute, semicídio de mulheres idosas que acontecia nessa floresta nos séculos XVIII e XIX. As mulheres idosas eram levadas para a floresta e abandonadas para morrer sozinhas nos tempos de fome endêmica. Eu recomendo um episódio muito específico da... Ah, meu Deus, como é que chama? Da família dinossauro, né? Com o Dino, tal, com aquele dinossaurinho lá. Não é a mamãe e tal. Tem episódio que a vovó vai ser jogada do penhasco, que é uma prática entre os dinossauros de jogar os velhos. E daí o Dino fica ensaiando com pedras como jogá-la. Até que o filho fala: mas por que ele tem que jogar a vovó? Né? E é tudo no meio da floresta, né? E tal. Assim, vale muito a pena esse episódio da família dinossauro. Assim, eu recomendo demais. E sem dizer que eu aprecio demais a capacidade de alguns artistas de conseguir falar coisas extremamente dramáticas e doidas e doídas a partir da brincadeira, a partir da ironia, né? E a família dinossauro, não sei se vocês voltaram a rever Família Dinossauro recentemente, é assustador. Aquilo preconiza a humanidade nossa de um jeito que fala, meu Deus do céu, né? Impressiona. A presença suposta dos Yurei, os fantasmas da morte, encarnando as relações entre os espíritos do meio ambiente e os humanos. A própria paisagem, constituída por uma floresta densa, na qual é fácil perder o caminho, já que o uso de bússolas é impossível em algumas partes da floresta por causa das perturbações magnéticas ligadas às atividades sísmicas. Um saber estético ligado a esse lugar, não apenas vivido como experiência subjetiva, mas também como assunto construído cultural e socialmente. É relatada a presença angustiante de um olhar devorante. Só queria também destacar que, se eu não me engano, o símbolo do nada que vem no chinês, né, do ideograma chinês, que vai dar origem ao kanji, né, japonês, o ideograma japonês, é uma imagem de um homem, porque assim, os ideogramas são todos desenhos, né? É, é, que é o desenho de um homem olhando para uma floresta que pegou fogo.
O ideograma do nada, no chinês, é a representação de um homem olhando para uma floresta incinerada, né? É a sensação do nada, né? Então, essa ideia da floresta como um lugar, né, de amplitude e tal, né? Bom, enfim, aí todas as mitologias de floresta, enfim, isso, né? Ainda mais nos países que as florestas existem, isso é muito forte, né? As grandes florestas, né? Fernandes Álvares cita um poema escrito no meio da floresta. As árvores não dizem nada, mas olham com cuidado. Elas estão prontas para me comer a qualquer momento. Além da representação fantasmática, apoiando os discursos de suas construções históricas, de um lado, e da referência ao conceito de Das Ding, de comentário do outro lado, podemos abordar a floresta de Aokigahara como a terceira vertente. Essa proposta seria uma redução de Das Ding à produção de excesso, excedente de gozo e perda, resíduo, dentro do discurso. Fernandes Álvares, 2021. Figuraria aqui o discurso do mestre na sua estrutura básica, S1 sobre S barrado, S2 sobre pequeno outro A. Márcio, se você quiser explicar para nós, ajuda. Aqui ele vai falar do mais de gozar. Se você quiser explicar essa leitura, se puder nos auxiliar, eu muito agradeceria, né? Não, mas eu não tenho esse cacife ainda não. É, Chegamos ali ainda na teoria de Lacan, não. Já olhei, mas não tenho. eu sei que ele vai explicar aqui, né? A gente está no 86, ele vai dar continuidade à explicação do que está aqui. Mas, né, o S1, eu não lembro os nomes, né? Tem nomes, né, que correspondem a essas estruturas, né? O S1, o sujeito barrado, e o S2 sobre o mais de gozar, né? O objeto A, né? Mas enfim, aí ele vai derivar o grafo aqui, né? É como eu disse, para mim, Lacan é engraçado. Eu leio Lacan, eu acho muito difícil entender os grafos. Eu entendo com tranquilidade o texto lacaniano. Inclusive, eu, no geral, eu confesso, por uma certa preguiça minha, eu simplesmente desprezo os grafos. Mas eu entendo tudo sem o grafo, para que eu preciso do grafo? Eu não entendi por que desenhar. O texto está me dizendo, é uma pergunta, né? Mas é óbvio que eu não quero ser maldoso com os eventuais lacanianos que venham ler, né? Que venham ouvir o nosso vídeo. Mas assim, eu, sinceramente, não entendo para que colocar, para que fazer a representação de algo que está no texto num desenho. A não ser que a gente fala, não, a gente não vai, por exemplo, você não projeta uma casa num texto, você projeta num desenho. O desenho é a representação ideal para projetar uma casa. Então você não tem uma redação que explica uma casa, uma planta numa casa. Agora, se eu tenho um texto que me diz, para que eu preciso do grafo? Então, eu desprezo o grafo, entendeu? Mas é uma coisa muito minha. Eu juro que eu levo para análise isso, tá? Mas é uma coisa que é grafo. Mas tem uma coisa, ô Fábio, tem Oi. uma coisa interessante quando você fala desse gráfico, porque aí tem quando você fala do deslizamento ali do significante, o gráfico, quando ele coloca ali, tem uma parada de mudança de local também, né? E acho que por Eles isso são dinâmicos, né? a visualização, a intenção talvez esteja por aí. Agora, eu desconfio que o Lacan ele tem influência aqui, ó. Você está vendo o livro aqui? A pestinense. É. Você citou aí o diagrama, né? Citograma, que ele chama, né? Porque faz Ideograma sinais, chinês. É. que é diferente, né? É mais do que o sinal só. É. O Lacan, cara, ele é um cara que ele tá bastante impregnado. Eu não tô falando isso como tô falando mal, não, tô falando bem, mas assim, como eu venho da literatura, assim, falar, o Lacan é poético. Mas é um tipo de poesia que se pensa muito na década de 20, que é a poesia dos formalistas russos, que tem a ver com o Saussure, com o Jacobson, da questão da linguística. Isso, o Mallarmé, se você pensar em termos de poesia malarmaica, é isso aí. Só que assim, faz tempo, hein, essa poesia aí. Essa poesia que é a poesia moderna, na década de 20, de 1920.
Pô, nós tá na década de 20 do século XXI. Poesia já é outra, né? Então, assim, essa poesia ele vem num jogo que é um brincar com símbolos que é inspirado, bem, isso é óbvio, né? Que é da estrutura sociriana do pensamento sociriano mesmo, né? Estruturalista, tal, e legal, e massa. Mas eu sou alguém da literatura que nem é tanto vinculado a essa estrutura do literário, sabe? Então, para mim, eu olho e falo, ai, não, eu já vi isso na linguística, aí nem quero. Essa coisa, sabe assim? Mas isso daí é problema meu. Eu preciso aprender melhor, né? Levo para análise também, prometo. Mas eu gosto mais da outra turma, do outro lado lá. Acho mais legal. Enfim, Ô, não Fábio, importa o que eu acho legal. Vamos ao texto. Oi. eu vou ter que sair agora, daí eu vou resgatar a Família Dinossauro para fechar falando de Lacan com a Família Dinossauro. Aham. O Baby, né, quando ele diz assim, né, que é a bronca do Dino, né, que ele vai brincar e ele vira e fala, não é mamãe. Ele coloca o nome do pai bem ali, nesse encarado, né? Aham. Ele quer ficar com a mãe o tempo todo, aí quando o pai aparece provocando ele não é mamãe. Fala, mamãe. Daí ele vai puxando, ele não é mamãe. Não, é a Então mamãe. traz aqui Ele quer que volta, fale papai, ele não fala, né? Recusa o nome do pai, né? Não. É um boneco, usa a castração, né? Interessante, entra bem é, assim como é, no interdito, né? Ele foge do interdito, né? Não é mamãe. é. Deixa, Talvez seja isso que eu esteja fazendo, né, com Lacan. Olha aí, aqui, pra entrar em análise já. Eu tô fugindo do interdito dos desenhos que eu não gosto e tô falando, vamos pro desenho não, né? agora Fugindo do você nome tocou do nesse pai. assunto. Você Oi? tocou nesse assunto, é isso que me provocou na aula. Eu falei assim que eu me percebi, parece que eu estou fugindo disso aqui. É. Sim, Eu falo do estudo de Lacan. Eu deparei com isso na hora que começou a falar, mas, porque ele é difícil e tal. Aí me vem uma pérola, né? Porque fala assim, o Lacan é muito difícil, daí você compra, entre aspas, o discurso, né? Muito difícil e Uhum. tal. Aí me deram uma pérola na aula, né? Que mas ele é o crítico mais o teórico, né? A teoria dele na psicanálise é mais utilizada para a crítica social. Eu falei, É. agora é o que eu quero buscar, então Sim. talvez isso seja realmente para afastar de Lacan, que é o que é mais mesmo, né? Os Não, o grupos. Lacan, o Lacan é incontornável, cara. Assim, acho que assim, é óbvio que a gente fala, gosta mais disso, mais daquilo, mas o Lacan é incontornável. O Lacan não tem como, é incontornável. Você tem que saber, né? Tá achando difícil? Tá, engole e vai. Engole choro, vai. Né? Você aceita essa castração aí, vai, numa boa, né? Sim. E eu acho que tem assim, aquilo, né? Bobeira a gente falar, o Winnicott é mais fácil. Não é. Eu acho que o Lacan, como ele tem essa coisa estruturalista, ele mostra esse rigor e essa dureza, né? Enquanto o Winnicott, a ironia do Winnicott é muito complicada, porque o Winnicott é muito irônico. Ele é muito irônico, né? Então fica uma coisa assim que às vezes falou, opa, em que termos ele está colocando aqui, né? Essa questão. Então, acho que é isso. Mas, Bom, um beleza. abraço para vocês aí. Obrigado, querido. Ó, estamos no fim aqui, viu? Você não aguenta, mas estamos nas duas últimas, não vai? É que eu tenho que fechar aqui o consultório. Horário. Estou correndo agora. Obrigado, querido. Um abraço, até Valeu, mais. até mais. Tchau, tchau, Sam. Valeu. Vamos nós aqui, então. O Mais de Gozar, como produção deste discurso, encontraria sua encarnação, literalmente nas pilhas de cadáveres encontrados na floresta cada ano, restos produzidos pelo próprio significante, Lacan, Seminar 57-58. Vários estudos já foram feitos sobre os acontecimentos de Aokigahara e muitos apontam as crises econômicas, como a queda de 98, quando a crise financeira asiática gerou uma queda da moeda e a colocação de muitas pessoas nos ciclos das dívidas. Outra razão invocada é o isolamento social cada vez maior no Japão, numa sociedade que cultiva o excesso de trabalho, que também produz suicídios. Uma outra razão invocada para explicar a presença de suicídios na floresta é o fato de que os suicídios que ocorrem em casas ou apartamentos tiveram como consequências uma queda no valor desses imóveis no mercado imobiliário. Todas essas razões são suficientes para explicar esse fenômeno. Ele está perguntando, né? São suficientes para explicar esse fenômeno?
Fernandes Álvares tem outra hipótese. Eu acho que não, né? Será que podemos considerar o fenômeno estético do yokai como uma relação psicoecológica entre esta floresta e o indivíduo suicidário para subverter o consumo insaciável e a autovalorização do capital? O suicídio poderia ser visto por alguns como uma saída do capitalismo. No entanto, a realidade da prosperidade de um turismo dark, que traz lucro nas explicações guiadas para aquelas que estão à procura de um susto no yokai, impede-nos de conquistar esses suicídios como atos realizados. Essa questão coloca bem o paradoxo no primeiro plano entre essa dimensão do ato que Lacan tinha destacado sobre o suicídio, Lacan Seminaire 71-72, de um lado, e a integração no neoliberalismo voraz do próprio ato de saída como objeto de consumo turístico do outro lado. Eu não vou colocar aqui na gravação, mas essa questão do liberalismo predatório em relação à morte, a relação liberalismo e morte diante do meio ambiente, a gente tem um personagem político contemporâneo que, diante de tudo que nós estamos vendo da morte hoje no Brasil, de maio de 2024, que mostra muito bem como essa relação entre neoliberalismo e morte funciona, né? Não darei nomes, mas que eles existem, existem. A situação da floresta Aokigahara é bem paradigmática da nossa relação extremamente complicada, enquanto sujeitos, com a chamada natureza ou meio ambiente, como veio a ser nomeado agora. De certa maneira, a tragédia do Aokigahara mostra a redução dos corpos a objetos lixos, dejetos, com a necessária retomada do consumo capitalista na sua estrutura moebiana, né? O lado de dentro ao lado de fora, uma coisa vira outra, e assim vai. Corresponde a um tipo de construção deturpada de um lugar sagrado, com o culto dos mortos integrados num lugar de natureza, cuja presença enigmática e unheimlich conta os segundos do nosso desaparecimento deste mundo, reduzidos a cadáveres consumidos pela indústria turística internacional. Aoki Gahara também está olhando para nós com seu olhar devorador, com mais insistência ainda do que a lata de sardinhas de Lacan. Ela é rica, cheia do desencadeamento cataclísmico das fantasias de fim de mundo que está encarnando fractalmente numa escala menor. Capítulo 4, sem spoiler do próximo encontro. Era só um trechinho mesmo. Era um trechinho, eu falei, ele tem horário ali, mas É tá verdade. bem. Eu tenho a impressão Uhum. que esse final aqui, que é a última parte, que se chama, que a gente fala, vamos, tal, não sei o quê, que é essa última parte que é. Onde é que tá? Eita, eu vou ver aqui no livro. Que é o objeto A, tal, né? Tá na página. Aqui. Como é que é? Aqui. É a busca do objeto. Não, busca do objeto perdido, imagina. Foi quando a gente começou. Imaginário simbólico real. A gente andou bem. Andou bem hoje. Tal. Aqui, objeto A, está na página 80. Deixa eu ver. Nessa página aqui, quando a gente fala, vamos tal, objeto A, angústia e gozo, eu tenho a impressão, e essa página eu achei ela bem cascuda, né? Ela traz bastante os grafos lacanianos, né? E que tem toda essa aridez, que estava falando com o Márcio e tal. Mas eu tenho a impressão que essa parte, ela vai bastante, ela é uma espécie de preâmbulo da parte 4 mesmo, assim, né? Que ele está apenas apresentando umas tópicas, porque eu senti nessa parte assim, beleza, mas falta um desenvolvimento, né? Parece que está muito densado, falta um espraiar, né? Eu imagino que esse espraiar que se faz necessário aqui vai entrar bastante na parte 4, né? E, Sim. e Que deixar. hoje a gente estava literalmente dentro da floresta. Exatamente. Densa, né? Parece com esse compartilhamento. Vou encerrar por aqui a gravação.
Então, Uhum. para os nossos futuros colegas aqui que vão ver a gravação, valeu, é nóis.